Sábado de manhã, tá com sol lá fora, o que eleva o grau de empenho e de heroísmo de todo mundo que está aqui. Nós vamos agora para uma mesa sobre do impresso ao digital. E eu vou passar imediatamente a palavra para o Caio Túlio Costa, que é jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e um expert reconhecido em comunicação digital. Ele foi secretário de redação da Folha de São Paulo, correspondente em Paris, foi o primeiro ombudsman da Folha e da imprensa brasileira, é fundador do UOL, do qual ele foi diretor-geral, foi presidente da Fundação Senco e presidente do IG. É sócio da MVL e autor do livro Ética, Jornalismo e Nova Mídia. É diretor de operações do Projor, professor de jornalismo. E neste semestre ele realiza uma pesquisa na Universidade de Columbia, em Nova York, onde ele está morando por uma temporada como Visiting Research Fellow. Ele integra e investiga os modelos de negócio na indústria jornalística no ambiente digital. Que possíveis modelos de negócio podem prevalecer? E é exatamente isso o nosso tema hoje aqui. Eu passo, então, a palavra ao Caio Túlio, que tem 20 minutos para sua apresentação. Bom dia, Eugênio. Bom dia para todo mundo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou rapidamente, nesses 20 minutos aí, dados pelo Eugênio, tentar resumir de alguma forma um pouco desse estudo que está sendo feito aqui, que já é um avanço no sentido de um dos estudos mais profundos que já se fez sobre a questão do jornalismo na era digital, que é o estudo sobre o jornalismo pós-industrial, que eu recomendo vivamente que vocês leiam. Ele foi traduzido, foi publicado pela revista de jornalismo da ESPM, ele foi publicado pelo Observatório de Imprensa e está disponível aí tanto online via laboratório, como na sua forma impressa na revista. Eu vou falar um pouco de uma maneira um pouco mais conceitual, algo que vocês já estão discutindo no dia a dia. Eu vi das palestras de ontem, em que eu não assisti todas, mas eu vi que o Pestana, de uma maneira muito objetiva, tocou na questão dos novos produtos possíveis. E quero, de certa forma, aí nesse pequeno tempo, estruturar as mudanças que estão acontecendo e tentar entender junto com vocês quais são os modelos de negócio possíveis no digital. Primeiro, a fase de ouro do jornalismo, essa fase industrial, na qual a empresa jornalística dominava 100% do seu negócio, essa fase acabou. Ela continua existindo, porque continuam se fazendo jornais, revistas de forma impressa, mas ela já deu o que tinha que dar, e as empresas, de uma forma muito resumida, agora ou estão tentando cortar os custos, certo? Ou estão, porque não conseguem crescer muito mais as suas circulações. Evidentemente que existem dentro dessa fase jornais a preços mais baixos, jornais gratuitos que vendem de publicidade, jornais de qualidade que estão perdendo assinante, mas que continuam lucrativos, fórmulas novas de imprimir o jornal em casa, como se vê recentemente na Suécia. Enfim, tem várias tentativas dentro
da velha e tradicional maneira de se fazer jornal para torná-la mais rentável, com sucessos, enfim. Mas o que é inevitável e que vai acontecer, independentemente do sucesso ou não, das tentativas de salvar o jornal impresso, é a sua passagem para o jornalismo digital. É a passagem para um negócio digital. E se esse negócio digital não for entendido na sua inteireza, essa passagem não vai ser feita e provavelmente as empresas não sobreviverão no digital, porque o ecossistema, o modelo de negócio muda completamente no digital. E não adianta transferir para o digital os modelos de negócio que existem tradicionalmente nos jornais. Portanto, no jornal impresso, a empresa domina, ela contrata jornalista e domina a impressão, e domina a produção de conteúdo, ela domina a impressão do jornal e ela domina a sua distribuição. No fundo, é um grande negócio de distribuição, não importa se estamos falando de um pequeno jornal ou de um grande jornal, se ele não for bem distribuído, não chegar aos seus leitores, não tem jornal, seja para ter receita de assinatura ou de venda avulsa, seja para ter receita de publicidade, se ele não der eficiência enquanto veículo de publicidade, não tem negócio. E o dono da empresa, a empresa, os acionistas, enfim, quem produz aquilo, 100% do que está acontecendo. No negócio digital, a empresa não domina mais 100% do seu negócio, porque ela não faz a distribuição. A distribuição é feita pelas empresas de telecomunicação. O seu conteúdo está à disposição de todo mundo. Não é que ele esteja à disposição do Google para estar no sistema de busca, do Facebook para estar disponível na página do jornal no Facebook, e cada um pode mandar para o outro aquele link. Ela está à disposição de qualquer pessoa para fazer a distribuição daquele conteúdo. Então, ela passa a viver dentro de um ambiente de superdistribuição. Se ela não entender bem esse ambiente de superdistribuição, ela vai achar que deve proteger o seu conteúdo e não vai saber como desenvolver esse sistema de superdistribuição. E ela não domina também a ponta da recepção. Hoje os jornais compram papel, imprimem e entregam o papel. Certo? Você comprou a tinta que imprimiu aquele papel, ou pagou a impressão e entregou aquele papel. Para receber o teu conteúdo no mundo digital, as pessoas compram iPhones, telefones com Android, né, o Samsung, os tablets, o computador, e são variadas formas e variadas plataformas de recepção desse conteúdo em devices específicos. Então, mudou completamente essa maneira de fazer o negócio. Então, o mais importante do ponto de vista conceitual não adianta achar que os modelos que a gente perseguia no sistema tradicional vão funcionar 100% ou muito bem no mundo digital. Bom, do ponto de vista da possibilidade de negócios, ficou claro que, primeiro, a publicidade não paga inteiramente a conta do mundo digital. Houve um momento em que se achava que ela pagaria 100% de tudo. Ela não paga por conta da própria pulverização do ambiente digital. São muitos os que estão disputando uma verba que ela tem aumentado, evidentemente, mas ela não é ilimitada. Portanto, a publicidade, com todas as suas possibilidades de uso, tem que ser vista como parte da receita. E ela tem que ser vista de uma forma que permita ao produto, por mais local que ele seja,
por mais segmentado que ele seja, conseguir a maior audiência dentro dessa segmentação. E por mais que se queira, ela não vai fazer sucesso se esse produto, esse jornal, essa revista, estiver sozinha. É evidente que ela vai vender publicidade, vai vender a publicidade local, etc., mas ela não vai garantir a sobrevivência desse produto. Segundo ponto, a venda avulsa e a circulação deve e pode ser parte deste modelo de negócio. Uma das grandes novidades de 2012 para cá é que os paywalls, ou aquele sistema de cobrança de assinatura, os paywalls estão funcionando. Hoje, dos quase 1.500 jornais americanos, quase 500 já estão usando paywalls. Os paywalls começam a ser usados também na Europa e começaram já a ser usados no Brasil, principalmente pelos grandes jornais, como o Popular de Goiânia, a Folha de São Paulo, Zero Hora, o Estadão deve implantar daqui a pouco e deve chegar aos pequenos e médios jornais dentro de pouco tempo. Ele vai ser parte da composição dessas receitas, desde que ele ajude o jornal a não perder audiência, que vai lhe permitir ter uma parte da receita de publicidade. Mas o terceiro ponto, e que é uma grande novidade, e que eu diria que pouquíssimos jornais estão explorando esse terceiro ponto, tem a ver um pouco com o que o Pestana falou ontem, mas é uma terceira possibilidade de compor as receitas que vão permitir que o jornal mantenha uma lucratividade e uma capacidade de ter redações à altura da qualidade que ele pretende ter, que é o desenho de receitas que venham do que a gente chama, ou que a indústria de telecomunicações chama, de produtos de valor adicionado. Que são desde reempacotamento de produtos, e-mails, newsletters, para falar de produtos que estejam muito próximos e que estão ali na órbita do conteúdo, né? Até produtos que extrapolam essa condição da informação e tornam a sua empresa não apenas uma empresa de informação, mas uma empresa de serviço. São produtos ligados ao e-commerce, são produtos ligados à tecnologia. Muito bem. Nada disso acontece, porém, se os jornais não tiverem ou não darem um abraço muito grande na tecnologia e na ideia do compartilhamento. Se eles não abraçarem as redes sociais e a tecnologia. E não adianta contratar o rapaz da tecnologia, o gerente de tecnologia, ou alguém que entende de tecnologia, sem que essa pessoa tenha acesso direto, imediato, à mais alta instância de decisão da empresa. E não adianta contratar a tecnologia se o jornal não estiver disposto a investir em tecnologia. Investir dinheiro em tecnologia. Investir em desenvolvimento, seja contratando de terceiro, seja fazendo em casa, mas tem que haver esse investimento. Em geral, esse investimento é tido como importante, e todo mundo acha que é importante, etc. Mas na hora de botar a mão no bolso, as empresas são muito reticentes e muito lentas
na decisão do investimento tecnológico. Bancos como o BNDES, por exemplo, estão aí para ajudar exatamente nessa área. O mais importante de tudo tem a ver também com a publicidade, porque tem a ver com o compartilhamento. Assim como vocês devem aproveitar a capacidade de distribuição do leitor para disseminar o seu produto na internet, você deve usar essa mesma ideia do compartilhamento para trabalhar em rede com os outros jornais. Uma coisa é você captar as publicidades locais, que não é só você que está captando, porque você pode ter dentro da sua cidade empresas captando anúncios para o Facebook, o próprio Google trabalhando dentro dessa cidade, né? O mais importante é que você saiba trabalhar em rede. Não importa com qual rede, mas com alguma rede e aquela que lhe dê a melhor capacidade de trabalhar de uma forma que você ganhe escala, ou que você faça parte da escala. Se não houver essa compreensão, você estará relegado a ficar com a sobra dos anúncios da sua localidade. Portanto, redes como a do Google, ou redes independentes de publicidade, etc., são todas bem-vindas e devem ser analisadas por vocês, no sentido de ver o que é melhor para lhe dar a escala que uma rede precisa, da qual você faça parte, e inclusive possa comercializar de maneira mais eficiente os anúncios e usando da maneira mais inteligente possível a questão tecnológica. Seja feita de forma independente, seja feita em parceria como grandes empresas, e vocês estão na sede de uma delas, que cuida disso. O fato é que, se vocês não entenderem essa realidade pós-industrial, e essa realidade na qual a superdistribuição é quem manda, vocês não estarão sintonizados com a nova realidade da indústria da informação, que deixou de ser aquela indústria nos moldes industriais que a gente conheceu durante os 500 anos aí de Gutenberg. São 574 anos desde a invenção da imprensa. Período que é considerado, inclusive, um interregno, aí um parênteses entre o período pré-gutenbergiano e o período que a gente está chamando de pós-gutenbergiano, no qual as informações correm soltas, elas disputam espaço com boatos, disputam o espaço com opinião, e o jornalista não tem mais a proeminência que ele tinha antigamente. A necessidade dele, enquanto filtro, enquanto mediador, enquanto fiel de uma capacidade de distribuição de notícias de forma independente, crítica, atenta aí aos poderes, sejam políticos, econômicos ou empresariais, existe. Essa necessidade é premente. Só que ele não concorre mais como quarto poder. Ele concorre com todo mundo. E esse concorrer com todo mundo torna necessário o entendimento da superdistribuição e de como que você vai trabalhar em rede para transformar esse trabalho em algo rentável. Bom, meus 20 minutos acho que acabaram. Acho que eu dei uma ideia mais genérica e conceitual da questão. Professor Eugênio. Professor Caio, muito obrigado. Caio também é professor de jornalismo na era digital, no curso de pós-graduação em jornalismo na SPM. Agradeço
muito a sua aula, Caio, e passo então a palavra para Alessandra Levi. Alessandra Levi é formada em economia pelo INSPER, trabalhou em bancos como Unibanco, Real e Santander, principalmente na área de private banking. Entrou no Google em novembro de 2012, na área de vendas, aquisição, e atualmente é gerente de canais do YouTube, focada nos segmentos de notícias, educação, moda e beleza. Com você, Alessandra. Muito obrigado. Gente, para começar, é com muita humildade que eu vou participar desse evento hoje, porque eu estou falando perto de pessoas que têm uma história muito grande e a minha história ainda está começando, mas assim, eu amo o que eu faço, então acho que eu vim dividir um pouco de vocês essa paixão que eu tenho pelo YouTube. E na verdade eu só queria dar fazer um parênteses rápido, que eu ainda leio jornal impresso e não tenho, apesar da minha geração não ser muito ligada ao jornal impresso, eu não consigo comprar livro que não seja físico e não consigo ler jornal que não seja jornal impresso. Então é mais essa conexão que eu queria falar e enfim, esse respeito que eu tenho por todo mundo que está aqui hoje. Primeiro, obviamente, eu vou falar do YouTube, que é a área que eu trabalho, e eu queria começar mostrando para vocês alguns dados macros de YouTube, para vocês verem o tamanho dessa plataforma. Hoje, além dos dados que a gente tem aí, eu trouxe uns dados de Brasil, que é o primeiro site de vídeos. Na verdade, tem um dado que não está aí, que é o segundo maior site de busca, só perde para o Google. Na verdade, então, isso mostra que as pessoas estão, de fato, procurando coisas no YouTube, estão procurando assuntos no YouTube. A gente tem 1 bilhão de usuários globais, né? 25% das visualizações dos vídeos são feitas pelo celular, né? Então, assim, já mostra que as pessoas estão muito conectadas ao mobile. Para a classe C e para a classe menos abonada, né? Muitas vezes eles não têm televisão e vão direto para o celular, então eles conseguem muitas informações através do celular mesmo. Então, assim, aqui mostra, são 100 horas de conteúdo uploaded por dia, né? Não, por minuto. 100 horas de upload de conteúdo por minuto. Então, assim, gente, é muita concorrência. Isso é no mundo, tá? Essas 100 horas de upload de conteúdo é no mundo. Então, isso é o tamanho do YouTube. Então, assim, para vocês entenderem que assim tem gatinho, né, também lá no skate, mas tem muita coisa séria também no YouTube. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, como vocês têm a oportunidade de trabalhar dentro dessa grande plataforma. Quem é o público que faz a diferença no YouTube, né? Quem que é o público que vocês têm que olhar e que é, como o Caio falou um pouco, é o público que vai compartilhar, é o público que vai mostrar o trabalho de vocês para todo mundo. Esse público é o que a gente chama de geração C. Por que a gente chama esse público de geração C? Que é a geração que cria, é a geração que compartilha, é a geração que cura e é a geração que tem um conceito muito grande de comunidade, né? Então aqui tem algumas características dessa geração, que é a geração que, na verdade, isso não tem uma idade, né? A geração C não tem uma idade, ela tem mais ou menos um comportamento, né? Então a gente fala que é uma geração que busca no YouTube entretenimento, mas também outras coisas. Ela está sempre conectada e não necessariamente ela tá conectada só no computador, ela está conectada no tablet, ela está conectada no celular, ela está conectada de todas as formas possíveis. Ela define as redes sociais, também como o Caio falou, né? E ela tem um senso muito grande de equipe, né? Então, assim, como também eu li uma entrevista do Caio ontem, que é uma entrevista antiga, que fala que essa geração não tem um conceito muito claro de líderes, né? Que ela tem um conceito de muitas pessoas atrás de um determinado assunto ou lutando por uma causa, mas não tem necessariamente um líder muito claro. Então, esse aqui são alguns dados de geração C, que é a geração que é muito importante dentro do YouTube e ela dita tendências de fato. O que essa geração está assistindo no YouTube? Essa geração está assistindo um pouco de tudo. E aqui eu queria mostrar um exemplo de 3 criadores para vocês. Um é a Cozinha para Dois, claro que não é necessariamente do vertical de vocês, mas só para vocês entenderem. Cozinha para Dois, que faz pratos rápidos em 2 minutos.
O Manual do Mundo, que é o Iberê Tenório, que faz experiências e tal, coisas curiosas, que tem um pouco de uma pegada um pouco mais de educação. E a Vic Seridono, que faz maquiagem. Agora, o que vocês não imaginam, talvez vocês até já saibam, mas eu queria enfatizar, é que são todos jornalistas e são todos parceiros do YouTube. Então, esses jornalistas acharam, às vezes, um assunto que eles amem, né, uma paixão, e transformaram isso num canal, e estão ganhando dinheiro com isso, né? Então, assim, eles ganham esse dinheiro através das parcerias do YouTube, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Estou falando muito rápido, gente? Acho que eu estou dando um trabalho para a tradução, né? Porque eu estou falando um pouco rápido. Eu vou falar um pouco mais devagar. Como é que funciona o sistema de parcerias do YouTube? Na verdade, hoje em dia, desde que você suba um conteúdo que é 100% seu, né, esse a premissa básica, você pode se tornar um parceiro do YouTube. E essa parceria, ela tem alguns pilares, né? O pilar é um dos pilares é o alcance, a receita, os direitos autorais e os relatórios. Eu vou explicar um pouco para vocês como é que funcionam esses pilares. Por que a gente fala que um dos pilares é o alcance? Porque o YouTube, ele tem 1 bilhão de usuários no mundo. Então, todo mundo é um potencial espectador para a sua notícia, para o seu conteúdo. A gente fala até, vocês devem ter visto, que a Primavera Árabe ela causou um super crescimento de watch time, né, de tempo de exibição no YouTube nessa região, porque as pessoas estão buscando, não só pelas notícias que elas veem nos grandes broadcasters, né, na CNN e tal, mas elas estão buscando um pouco do ponto de vista local. Então, a pessoa que está na Primavera Árabe, a pessoa que está lá na praça, qual que é a visão dela, né? Qual que é a opinião dela, como é que ela está mostrando a notícia? Então, o alcance, se você tem um conteúdo relevante, ele pode ser entregue para todas as pessoas do mundo. Acho que um exemplo para jornalistas é que o ano que vem a gente vai ter eleições no Brasil e a própria Copa. Então, assim, provavelmente não vai ser só as pessoas do Brasil que vão estar buscando por esse conteúdo, vão tentar se inteirar por esse conteúdo. Pessoas do mundo inteiro. Então, se vocês fizerem um conteúdo bom e, de repente, colocarem legendas, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a esse conteúdo. O segundo pilar são as receitas. Então, como é que funciona a receita? O Google tem uma área de vendas grande que vende inventário dentro do YouTube. Então, vamos supor que você sobe vídeos, que o conteúdo é 100% seu. Como é que você faz? Dentro do seu canal, você habilita que esses vídeos possam receber monetização. Então, você habilita um cifrãozinho que aparece do lado de cada vídeo. E o que vai acontecer? Quando acontecer um leilão dentro do YouTube, o seu vídeo vai ser um candidato a receber esses anúncios. E a divisão em termos de receita é sempre a mesma. 55% vai para o dono do conteúdo e 45% vai para o YouTube, tá? Independente, enfim, do valor do anúncio e tal, sempre essa divisão. Então, hoje, as pessoas conseguem ganhar dinheiro fazendo upload no YouTube, tá? De vídeos de conteúdo próprio, isso é importante. O que é importante dentro dos direitos autorais? O YouTube foi crescendo ao longo do tempo e tem alguns grandes detentores de conteúdo no YouTube. Alguns exemplos desses detentores são, por exemplo, gravadoras, né, uma Som Livre, umas gravadoras grandes, e também, vamos supor, produtoras de trailers de filme, produtoras de cinema e tal. Então, quando eu falo direito autoral, uma coisa super importante, como é que a gente pensa nisso? Se você está subindo uma matéria, né, um vídeo no YouTube, e você está colocando de fundo uma música, vamos supor, da Gal Costa, dentro de uma matéria interessante que você está fazendo. Essa música não é sua, essa música é da gravadora, provavelmente da Som Livre, ou quem ainda tem os direitos dela. Então, esse conteúdo, quando for monetizado, ele provavelmente não vai ser monetizado por você. Ele vai ser monetizado pela Som Livre. Porque o que acontece? O YouTube desenvolveu ao longo do tempo uma ferramenta chamada ID do conteúdo, que ela rastreia o que é conteúdo de terceiros, o que é conteúdo já de grandes detentores de conteúdo. Então, se você sobe alguma coisa que não tem um conteúdo seu, e esses detentores de conteúdo, na verdade, a ferramenta mesmo rastreia isso, quem vai escolher o que vai fazer com o vídeo não é você, é a dona do conteúdo. Então, ela tem 3 opções. Ela pode monetizar o seu vídeo no seu lugar, ela pode traquear o seu vídeo, então só conseguir fazer um controle de onde ele está sendo exibido, ou, pior cenário, ela pode bloquear o seu vídeo. Então, assim, o que eu aconselho para os meus parceiros é nunca subam conteúdo que não é de vocês, porque o YouTube hoje tem essa ferramenta super poderosa que rastreia isso e dá essa segurança para esses grandes detentores de conteúdo.
E uma outra pilar das parcerias que eu acho super importante são os relatórios. Dentro do canal, você tem o YouTube Analytics. O que ele faz? Ele te mostra diversos relatórios que vão te mostrar o que a sua audiência pensa do seu canal. Então, um dos exemplos dos relatórios que ele te mostra é, por exemplo, retenção do vídeo. Então, você está fazendo vídeos no YouTube de 10 minutos, por exemplo. E você vai ver pelo relatório de retenção que as pessoas estão parando no minuto 4. Então, o que significa? O público do YouTube, o público que está acessando o seu conteúdo no YouTube, está achando os seus vídeos longos. Então, talvez seja uma dica para você compactar, deixar esse conteúdo um pouco mais compacto. Outro exemplo disso, que é um relatório super interessante, é um relatório de onde vem o seu tráfego. Então, por exemplo, você consegue ver se ele vem 40% do seu celular, do seu celular não, 40% de mobile, ele pode vir 10% do próprio YouTube Search, né, da busca do YouTube, ele pode vir de outros sites embedados. Então, ali você consegue ver como que as pessoas estão chegando no seu vídeo. Eu acho que a grande beleza, né, eu como economista, a grande beleza do YouTube Analytics é que os dados, eles são muito importantes para contar o que a audiência está achando sobre o conteúdo. No YouTube, não adianta o que você acha do seu conteúdo, o que as pessoas estão assistindo que vão achar e que vão te dar uma direção de como você tem que fazer empacotar esse conteúdo melhor para a sua audiência. Quem está fazendo isso hoje e que a gente considera alguns exemplos bem-sucedidos, principalmente na área de notícias? Eu vou contar um pouco dos exemplos de fora e depois eu vou trazer para alguns exemplos brasileiros. Eu começo sempre com o BuzzFeed, né, que foi até fundado, eu acho que vocês todos devem conhecer, foi fundado por um dos fundadores do Huffington Post, né, e eles têm uma fórmula muito bacana, porque eles conseguem, com propriedade, entregar um conteúdo bacana, desde cultura pop até política. Né? Então, assim, eles conseguem juntar. O editor-chefe do BuzzFeed esteve no Brasil faz uns 15 dias, eu encontrei com ele, ele era comentarista político, e ele se transformou no editor-chefe do BuzzFeed. O BuzzFeed ele tem matérias desde entrevistas com senadores dos Estados Unidos até 8 fotos estranhas de coisas assim mais humorísticas. Assim. Então, ele consegue falar com o público dele de todos os assuntos possíveis. E eu acho que um pouco dessa credibilidade que você pode construir dentro da internet é a própria parceria que o BuzzFeed fez com a CNN e fez um canal com os dois, com essa colaboração. Então, acho que uma coisa que o Caio falou que eu achei muito interessante é que, em vez de você tentar lutar com esses veículos e tal, você se unir a eles. Então, às vezes, não vai ser você que vai ter necessariamente toda essa expertise em online, em blog, em canal. Então, se junta com alguém que faz isso muito bem, você consegue um terceiro produto que vai ser provavelmente melhor deles. Né, e que vai ganhar mercado por conta disso. Então, acho que esse aqui é um exemplo muito legal. O BuzzFeed chegou dia 18 de outubro no Brasil, e uma forma que eles estão atuando aqui, eles estão, em vez de pagar uma empresa para traduzir, eles estão usando um curso de inglês, que é o Duolingo. Os alunos, colaborativamente, fazem as traduções dos vídeos e do conteúdo. Então, acho que isso, de novo, é uma forma inovadora de trazer esse conteúdo para cá. Eles chegaram à conclusão que eles poderiam fazer pelo Google Translate ou por alguma outra forma de tradução automática, mas que a qualidade desses estudantes entregarem um produto muito melhor. Então, isso também é uma outra forma inovadora que eles decidiram entrar aqui, tá? Um outro exemplo que eu queria colocar é o The Young Turks. Vocês conhecem o The Young Turks? Quem aqui conhece? Eles são gigantes no YouTube, eles têm atualmente mais de 1.300.000 inscritos. Isso é muita coisa no YouTube, e eles entregam notícias. Então, acho que assim, todos esses exemplos gringos que eu estou mostrando para vocês, eu acho que vale muito vocês entrarem em cada canal, entenderem o tipo de formato, como é que eles trabalham, que tipo de vídeo que eles fazem. É um outro formato também, um outro canal que entrega vários tipos de conteúdo. Eu acho que o bacana do The Young Turks é que um dos âncoras, né, esse é um formato mais telejornal dentro do YouTube, que é bacana, ele trabalhava em televisão e foi fazer esse formato diferente dentro do YouTube. Eles têm, só para vocês terem uma ideia, todos os dias de semana, eles têm programas ao vivo das 6 às 8 da noite. Então, o que é isso bacana? Se você tem uma Smart TV, ele vira provavelmente seu jornal nacional. Então, em vez de você não fica mais preso a 2 ou 3 opções de jornais para você assistir mesmo na televisão. Com uma Smart TV você consegue assisti-los
todos os dias na sua televisão da sua casa ou no celular, onde quer que você esteja. Então, acho que esse aqui também é um outro modelo que é mais... Eles têm até uma bancada, né? São 2 apresentadores, que é um formato um pouco mais antigo, que eles deram uma remodelada e transformaram isso num conteúdo bacana dentro do YouTube. Acho que vale super uma visita. E também aqui a Vice, que é uma produtora do Brooklyn, de Nova York, e que também tem um tipo de entregar notícia um pouco mais né, um pouco em forma de documentário. Então, eles vão para lugares assim completamente inusitados, no meio do nada, e contam histórias, né? Eu acho que a nossa geração, ela é um pouco... Eu não posso falar de todo mundo, não sei se é o que eu vejo dos meus amigos, né? Não sendo muito genérica, mas sendo dos meus generalista. Os meus amigos, eles têm preguiça de ler jornal. Eu não, eu adoro ler o jornal, mas eu sou uma exceção perante a minha turma. Então, o que acontece? Aqui, eles contam uma notícia do ponto de vista de um personagem dessa história. Então, eles vão na Primavera Árabe e contam a história de uma pessoa que estava lá, que viu tudo acontecer. E isso é muito mais instigante para a nossa geração. Que, na verdade, até a notícia fica muito mais presa, né? Então, você não lê uma coisa e depois você esqueceu. Você lembra da história daquele cara que teve na Primavera Árabe, que contou o ponto de vista dele e tal. Então, eu acho que a Vice faz isso muito bem. Eles também têm um tipo de espectro de trabalho muito grande. Então, eu acho que é um caso também... Eles têm mais de 3.400.000 inscritos. Gente, isso é número de notícia. É muito raro você ter esses números assim. 3.400.000 inscritos é número de comédia. E assim, não dá para você comparar, tanto que os meus canais, eu não tenho um número, por exemplo, para falar, olha, a partir de 100.000 inscritos você é um número grande. Não, depende muito do vertical. Então, notícia, eu não comparo com educação, eu não comparo com moda, eu não comparo com beleza, porque acaba que é muito mais difícil as pessoas se inscreverem. Mas esses números são monstros para notícia. Então, são exemplos que devem ser seguidos e devem ser pesquisados, tá? Olhando aqui para o mercado brasileiro, você já vê que alguns grandes jornais já estão começando a entrar nesse ritmo e já estão começando a pensar em como o conteúdo tem que aparecer dentro do YouTube. O YouTube hoje, vocês podem ver que o canal ele tem um banner lá, que é um pouco do branding do canal, então você pode perceber que o Estadão ele pensou numa imagem que atrai o público do YouTube. Então ali você vê que é uma espécie de revolução, né? Alguma coisa que aconteceu provavelmente esse ano, que eles chamaram para colocar no branding do canal, para chamar a atenção desse público. Obviamente, o ícone do canal é o logotipo do Estadão, para deixar essa credibilidade e essa marca. E eles estão organizando o conteúdo. Uma coisa bacana que eles fizeram aqui como exemplo para vocês. Eles separaram o conteúdo deles em seção. Então, eles fizeram, por exemplo, na época do Enem, que era uma época que as pessoas estavam buscando por aquele assunto, queriam saber, até os jovens queriam, de repente, dicas, coisas mais fáceis e tal, eles colocaram uma sessão só para falar do Enem, no começo. Então, é onde as pessoas estão buscando mais, é uma coisa para trazer as pessoas para o canal. E eles separaram o conteúdo deles em sessões que são, obviamente, assuntos diferentes. Então, tem política, tem economia, tem cultura. Eu, por exemplo, eu assino o Estadão. Quando eu leio o Estadão, eu olho simplesmente, geralmente, o caderno de economia e o caderno 2. Então, assim, provavelmente, quando eu entrar no canal, eu vou olhar diretamente as sessões que me interessam. Então, não vou perder tempo olhando, obviamente, que eu gosto de política, mas os que eu mais gosto eu vou direto. Isso aumenta o tempo que você vai passar no canal, quando você tem já matérias separadas e tal. Então, vocês têm que pensar não em subir o conteúdo que vocês fazem no jornal para o YouTube. Vocês têm que pensar que a pessoa que, por exemplo, vai entrar no canal de vocês, não lê o jornal. Então, como é que ela pode ter uma boa experiência dentro do canal? O canal não é um depositório do trabalho de vocês, o canal é um veículo de vocês. É uma plataforma que está lá para um público que, de repente, não vai assinar o jornal, mas vai ter uma experiência com o Estadão ou com a Folha através do YouTube. E vocês vão ganhar publicidade, né, com isso, através dos anúncios dentro do canal. Então, assim, é outra experiência, não é uma experiência anexa, é uma experiência única que a pessoa tem que ter lá. E até, por exemplo, uma coisa que aconteceu pessoalmente comigo, eu li um livro chamado Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Bull, que ela até veio para o Brasil e era uma jornalista, que acho que ela trabalhou no New York Times, trabalhou num veículo grande e foi para a Índia e morou numa favela há 3 anos. E eu li o livro dela. Só que quando você vê no jornal, não tinha nenhum jornal que tivesse uma entrevista dela. E o Estadão fez uma entrevista com ela. E aí eu achei essa entrevista. Então, assim,
vocês têm que pensar que o YouTube pode trazer um conteúdo adicional para vocês. Tudo que vocês, de repente, não colocaram no próprio jornal, vocês podem trazer para o público de vocês no YouTube. Então, não vejam o YouTube como uma coisa, um repositório, vejam como uma estratégia separada. Tá? Que nem o Caio falou, que eu achei legal. Contratem pessoas que entendam disso, contratem pessoas que vão pensar nessa plataforma de uma forma isolada e numa estratégia diferente, que, obviamente, no final das contas, vai agregar a estratégia final do jornal, da companhia. Aqui é um exemplo da Folha, que mostra... Eu coloquei 2 vídeos bacanas para mostrar para vocês. O João Weiner tá hoje na Folha, ele é muito bacana, ele tem uma visão muito de documentário, também uma visão muito fresh, né, muito nova de jornalismo. Então, acho que isso é um reflexo legal do que ele está fazendo. Primeiro, você tem um vídeo da Paula Lavigne falando sobre as biografias, né? Então, assim, é um assunto hiper polêmico e que as pessoas querem ver, né? As pessoas viram que ela brigou com a Mônica, não sei o quê, e querem ver, de repente, uma visão dela, uma entrevista dela. Então, isso não vai ter no jornal, isso só vai aparecer no YouTube. E até porque, provavelmente, você pode ver pela reação dela física, você não pega isso na matéria. Você pega, obviamente, a fala dela, mas a cara que ela fez, só no vídeo, né? Perante com as perguntas, enfim, com o rolo que deu. E aqui também é um outro tipo de matéria que o João fez, que é muito bacana, são documentários. Eu acho que ele, indo um pouco na linha da Vice, que ele fez um formato, ele fez um documentário chamado Albinos da Tanzânia, e você vê que ele coloca episódios no próprio título. Então, a pessoa que gostou desse documentário, que gostou desse vídeo, ela consegue ver que tem uma sequência, né? Que tem outras coisas para ela assistir. Então, é uma forma de você deixar a pessoa mais conectada com o seu canal e assim por diante. Vocês podem ver também que no banner eles colocam quando que eles vão ter vídeos novos, todo domingo, às 8 da noite, que é uma forma de você fazer a pessoa voltar para o seu canal também, né? Porque você precisa avisar quando que você vai subir vídeo novo. Os grandes canais do YouTube hoje, eles avisam de uma forma muito clara quando que eles fazem upload. Então, vocês têm que avisar isso para o público de vocês. Não adianta falar que no banner, que na televisão o programa vai ser tal horário, ou assim por diante. Vocês têm que falar do YouTube. A pessoa está ali assistindo o YouTube. Então, quando é que vai ter um conteúdo novo ali? Domingo às 8 horas da noite. Ele até fala da televisão, mas ele não fala só disso. O primeiro anúncio dele ali, a primeira frase é para falar de quando que ele vai fazer upload no YouTube. Então, eu acho que aqui eu fiz um pouco de um popurrí de exemplos de fora e uns poucos de exemplos aqui, para inspirar vocês a produzirem esse conteúdo que vocês já produzem, mas no formato dentro da internet, especificamente dentro do YouTube. E a pergunta que eu deixo é, quem será o próximo? Eu trouxe esses 5 exemplos daqui, mas eu quero ver, de repente, nas minhas apresentações dentro de notícias, mais exemplos. E, assim, um canal bem-sucedido, gente, não necessariamente é um canal com 1 milhão de inscritos. Você pode ter 50 mil inscritos e ser um público super fiel. Que nem o Caio falou, é um público que compartilha, é um público que deixa comentários, é um público que pede novas matérias. Esse canal que vocês têm, através das redes sociais, através do Twitter, do próprio Facebook, do YouTube, pedindo novos vídeos, aqui vocês podem tirar grandes ideias. Então, a pessoa viu um vídeo da Paula Lavigne, eu queria uma entrevista com a Mônica. Enfim, ali que você vai ver um pouco da opinião das pessoas, é uma ferramenta super poderosa. Então, eu quero ver no futuro mais vocês aqui dentro para eu poder usar exemplos mais locais ao invés de fora. É isso. Então, espero. Obrigada. Desculpa, e o próximo é o Antônio Prada, que também tem uma longa carreira, diferente de mim, mas o Eugênio vai chamar ele aqui. Obrigado, Alessandra. Contando um monte de novidades para todos nós aqui. Muita novidade. E eu passo imediatamente a palavra ao Antônio Prada, que é jornalista e estrategista em novas mídias. Ele foi, durante 14 anos, diretor global de produtos e conteúdo do Terra. Foi responsável pela gestão dos 19 portais na América Latina, Estados Unidos e Espanha, e pela coordenação geral do Terra TV, que é a plataforma de web da TV da empresa, Web TV da empresa. Foi diretor de novas mídias e editor-chefe do Diário do Grande ABC. A palavra é sua, obrigado.
controlar o tempo aqui. Bom dia. Bom dia ao Caio aí em Nova York. Espero que não esteja tanto frio aí. E eu vou falar menos de modelo de negócio, que eu acho que é um tema que vocês trabalharam muito desde ontem, né? Vou falar um pouco mais da transformação do impresso ao digital e dos desafios inseridos nessa trajetória, né? E eu particularmente sou um dinossauro dessa história, né? E com alguns poucos amigos, o Caio é um deles, que fizeram aí, que estão na internet há muito tempo, e portanto passamos já por muitos tsunamis, né, modelos de negócio. Então a gente já viu tantos, né, as verdades nesses novos tempos são muito tênues, né, e eu acho que esse é o desafio também que vocês enfrentam hoje no dia a dia de vocês e da empresa, né. Eu vou falar, em 1994 eu era editor-chefe do Diário do ABC. O Diário do ABC era um jornal, na época era um dos principais jornais regionais do país. Ele tinha 80 mil exemplares nos dias úteis, 120 mil aos domingos. E fazia... Eu vivi no Diário do ABC todas as fases também. Eu comecei com Lauda, fiz cobertura internacional escrevendo em Telex, fiz Pestap, né, coisas que hoje já estão... Se a gente falar isso, para algumas pessoas nem sabem nem o que é, né? Mas em 94 foi um ano importante, né? Para mim, né? E quando começa uma transformação no mundo da internet, né? Em janeiro, né, de 1994, sempre tinha uma feira chamada Condex, não sei quem se lembra disso, né? Que era, digamos, a meca da tecnologia, né? E os protagonistas eram outros, né? Mas nem tão outros como vocês vão ver, né? Mas a internet ainda era algo novo, né? Nessa entrevista que está no YouTube, né, mas aqui infelizmente eu não consigo reproduzir aqui, pela questão que a Alessandra falou dos direitos autorais, o Bill Gates deu uma entrevista para a NBC e ele pela primeira vez trata de uma coisa chamada internet, né, no conceito que a gente viria a entender e entende hoje, né. Curiosamente, nessa mesma entrevista, né, tinha um cara que eu acho que vocês conhecem bem aí, né, também, que não estava no Google, mas estava na Sun Microsystems. E em 94 também tem uma transformação importante. Pela primeira vez a revista Time, né, carimba na sua capa, né, e a revista impressa naquela época ela tinha uma grande importância, né, e falava desse estranho mundo, né, que começava a se desenhar no cotidiano das pessoas, né. E também, isso foi em dezembro, também em dezembro no Brasil, não sei quantas pessoas se lembram disso, mas a Embratel lança o serviço de internet comercial. Foi a grande transformação, o início da grande transformação da internet no Brasil. Da minha parte, eu já estava 7 anos no jornal impresso e, curioso, eu resolvi, eu achei que esse mundo chamado internet estranho, né, era o futuro e resolvi convencer os donos do jornal a lançar um produto na internet quando existiam pouquíssimos na ocasião. E, curiosamente, eles apostaram nessa ideia e a gente criou o Diário Online, que foi um dos pioneiros, junto com o Jornal do Brasil e outros, poucos, no jornalismo online no país. E, curiosamente, né, a gente começou, naquela época, com algumas receitas que hoje fazem parte
já são óbvias, né? Mas que na época não eram tão óbvias assim, né? O Diário Online era tempo real, né? O Jornal do Brasil não era tempo real, né? O Jornal do Brasil eles pegavam algumas notícias do dia e colocavam na web, né? E o Diário Online era tempo real. Era 24 horas, o que naquela época era uma grande novidade, né? Porque a natureza digital ou é 24, naquele conceito que a gente entendia na época, tinha que ser 24 horas em função da natureza do serviço que a gente queria prestar. Já era multimídia no momento que multimídia era palavrão, ou multimídia significava DVD, e banda larga, né, era alguma outra coisa que não banda larga, né? Era uma publicação online. Eu falo isso porque não existia softwares, não existiam publishers, CMS aí como hoje a gente trabalha, né? Era colaborativo porque quando a gente lançou a edição, a gente percebeu que a relação com o usuário era totalmente diferente de uma relação do jornal. Isso transformou, inclusive, o nosso dia a dia de operação, né? E era ilimitado porque a gente era uma plataforma que não tinha o limite da página, do número de páginas, né? E isso também foi uma quebra de paradigma na época, né? Mas a gente criou um jornal, uma redação online que tinha um boicote total da redação. Acho que vocês não conhecem isso muito bem, mas enfim, né? Quem viver, acho que existe isso até hoje em vários jornais, né? A gente teve que criar uma operação totalmente independente e não havia diálogo, né? E veja, eu era editor-chefe do jornal e fui comandar uma operação online, mas a partir daquele momento fui visto como um ser estranho também, certo? Né? Quer dizer, você está louco, né? Era 24 horas, mas era suportada por estagiários, né? Eu acho porque a gente tinha pouco dinheiro, o core business da empresa era jornal, né? Era multimídia, como eu falei, apesar da banda estreitíssima, né? Era dial-up, né? Publicação online, mas era feito à mão, né? Porque a gente tem que pegar cada um dos textos e botar. Foi ali que eu aprendi a trabalhar com códigos, o que hoje também é impensável. Era colaborativo sem ferramentas de redes sociais. O e-mail era muito importante, os forms nas páginas eram muito importantes, né? E a gente trabalhava não sei quantos de vocês lembram do IceQ, que foi o primeiro grande messenger, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é a coisa mais revolucionária que eu vi na minha vida, né? E a gente usou o IceQ para cobrir a guerra da Bósnia, falando com as pessoas no local, pegando depoimentos, etc. E eu nunca imaginava que o IceQ ia morrer tão fácil, morreu tão fácil, foi atropelado pelo Messenger da MSN, que também já morreu. Então, mas enfim. E a questão do ilimitado também tinha um grande embate filosófico, né? Que ainda hoje permeia parte da discussão jornalística, né? Mas tela de computador, o texto tem que ser pequeno, não dá para você transpor o texto daqui para lá, não pode ser texto longo, etc. Eu nunca acreditei nisso, até porque isso é de quem tem preconceito contra outras mídias. Né? E pegando um pouco o que a Alessandra disse, quer dizer, hoje as pessoas poucas leem papel, já não liam, né? Hoje leem muito menos, e na realidade o device deles é outro, e eles leem isso, leem muito bem e vivem loucamente todos esses devices. Então, e isso aqui, né, é o principal deles, né? E eu leio textos aqui, longos até, e tem muita gente que lê também. Então, tem gente que, obviamente, por questões de ruptura de geração, etc., acaba não acreditando que isso aqui seja possível de ser um device. E é o principal e vai ser o principal, não duvidem. Né? Pulando rapidamente para 98, né, eu
eu saio do Diário do ABC e sou chamado para criar a redação do Terra, que o Terra não existia o Terra, era o ZAS ainda, mas não tinha uma redação nos moldes que a gente havia criado no Diário Online. Então eu fui chamado justamente para isso, né? E no Terra eu acho que a gente fez a grande transformação para esse mundo digital. Era uma empresa nativa digital, muito diferente, né? Então foi possível, né, a gente escrever uma história com alguns dos elementos que também permearam ali o início da internet em 94, né? A gente fez tempo real, e eu vou chamar aqui, me perdoem, né, de fast journalism. Eu acho que o Terra fez isso muito bem, e faz isso muito bem ainda, oferecer a informação local, internacional, de maneira rápida, 24 horas por dia, né? Sem profundidade, muitas vezes, mas ela tem uma emergência e propriedades digitais inerentes a isso, né? A operação 24 horas integrada em toda a América Latina, quer dizer, isso também é uma coisa super importante nesse ecossistema digital. E aqui a gente quebrou um pouco aquela dependência de agências, né, e dos grandes fontes de informação do jornalismo, que era uma característica, ainda é uma característica de algumas publicações. A gente montou uma rede, por exemplo, de correspondentes de 150 pessoas no Brasil, que trazia a notícia fora do eixo, né, de uma maneira digital também, com propriedade digital. O conteúdo multimídia, eu acho que foi a grande transformação, e é a grande transformação, pegando até o bonde do YouTube, né? A gente criou no Terra o que a gente chamou de Extreme Live Experience, né? Quer dizer, a gente levou às últimas consequências a questão do ao vivo, que a gente acreditava muito, especialmente na plataforma digital. O Terra foi o primeiro estúdio de internet, de TV e internet no Brasil em 2000, na América Latina. Foi o primeiro a transmitir uma série de eventos que não passavam em nenhum momento pela internet. Isso, através dos anos, e principalmente nos últimos anos, associado ao Dynamic Data, quer dizer, não é só vídeo, né? O vídeo está aí, não é que seja fácil, mas ele é mais sensível, né? Mas é o vídeo associado a toda a informação, aos algoritmos, etc. A gente fez muito isso com eleição, a gente fez muito isso em coberturas esportivas, né? Em contraponto até ao tempo real, né, a gente acabou criando o Terra Magazine, né, que era, na verdade, apartado de ser refém do tempo, né, e buscando ser investigação, opinião, com 80 colaboradores, etc. Algo que eu acredito muito particularmente, e hoje, inclusive nos Estados Unidos, a gente tem experiências muito boas disso, saindo totalmente fora do padrão tempo real. Colaborativo, enfim, eu vou ser repórter, uma plataforma que a gente também criou, era pioneira em redes sociais, obviamente. Direitos esportivos, que eu acho que mudou a relação dos grupos de mídia, especialmente na internet, quer dizer, até então, apenas televisão poderia ter direitos de transmitir eventos, né? Com a internet, isso mudou completamente. E a gente comprou direitos, a gente passou Olimpíadas de Pequim ao vivo, foi o primeiro portal de internet no mundo a fazer isso. A gente passou a Olimpíada de Londres agora em 2012, a gente exibiu 2 Pan-Americanos, Winter Games, sem falar de shows e torneios de futebol que o Terra foi pioneiro em comprar os direitos também, né? Isso também, esse sim é um modelo de negócio diferente. Óbvio que é um modelo de negócio muito maior, precisa de muito mais dinheiro, mas ele traz a internet para uma dimensão de multiplataforma, né? E isso que é relevante. E eu coloco aqui o mobile first, porque para mim mobile, uma operação de negócio digital que não esteja baseada em mobile tem uma grande chance em curto prazo de naufragar e não se viabilizar. Isso gerou, eu também não vou me alongar aqui, é uma nova arquitetura de produção e publicação, que vocês sabem muito bem, quer dizer, a primeira parte desse diagrama
já faz parte do jornalismo, e a segunda parte ele é própria da internet, né? Criou um novo ecossistema, o Caio Túlio falou um pouquinho disso também agora, né? Mas os agentes são vários, o jornalista não é o único, não é mais o único agente, ao contrário, né? A distribuição é super relevante, né? A tecnologia e, obviamente, uma coisa é o produto, que vocês também devem ter discutido. Produto é a chave de tudo isso. Produto é tecnologia, é tentar responder algumas questões, como, né, a busca por um novo consumidor, certo? Vocês devem ter visto esse diagrama já, mas esse é o último, né? Aí a gente vê jornais americanos, né, circulação, dias de semana e domingos. A gente tem até uma certa estabilização aí em 2012, né, mas muito, digamos, amarrada pela... Aqui tem jornais gratuitos também, mas pelo Digital Pay, etc., que está dando certo em alguns jornais e está conseguindo reverter um pouco a queda, né? Esse consumidor, ele é novo, a gente já sabe qual, né, e sabe para onde ele está indo, mas quando a gente vê os números, né, eles dão digamos, uma injeção de realidade no nosso dia a dia. Então, vocês vejam, né, a transformação de 2011 para 2012 do time spent em social media, né, e em vários devices, né, no celular, no app e no computador. O computador você vê que já está caindo, né, e celular e apps aumentando de uma forma absurda. E a busca do modelo de negócio, vocês discutiram muito isso, eu só queria colocar esse gráfico, ele um pouco traduz o que está sendo discutido aqui, né? O azul é a queda da publicidade nos jornais americanos, aqui é tudo Estados Unidos, né? E o cinzinha lá em cima é a publicidade online. Então a gente vê que a publicidade no jornal cai drasticamente e a publicidade online ela cresce vagarosamente. Então por isso que a gente não encontra aí a sobrevivência clara desse negócio sem serviços de valor agregado, etc, etc. Né? Aqui também a gente vê, comparando com outras mídias, o que aconteceu de 2011 para 2012 em relação à publicidade. Então a gente vê os jornais com uma queda, né? E você vê o digital crescendo muito, aí eles também colocam o local TV, cable, né? E o Open TV aí, mas você tem o digital, só que a grana do digital ela tem muitos, digamos, interessados, então ela acaba sendo grande, mas não tão grande para manter todas as operações, né? E aqui também um pouco é uma fotografia do crescimento de publicidade ou declínio de publicidade nos jornais por tiragem, né? Então aí você vê que o que acontece em jornais com 50 mil, com 25 mil e com menos de 25 mil exemplares. Nessa busca por novos negócios, eu acho que, para mim, o que está em jogo é o novo jornalista, e isso significa também que é a nova empresa. Eu queria falar particularmente do novo jornalista, né? Que é um pouco disso tudo que vocês discutiram esses 2 dias aqui, né? Ele tem que ter habilidades de novas mídias, mas não é só isso, ele tem que ter uma nova mentalidade, né? Ele tem que ser um contador de histórias multimídia, um pouco do que a Alessandra falou aqui do Vice, etc. Né? Ele tem que organizar, moderar, curar comunidades. Ele tem isso hoje, sem isso, vocês já sabem, isso é chovendo molhado. Né? Tem que ser um interlocutor confiável, mais do que nunca, né? Porque hoje a gente não tem mais aquele filtro de meio de comunicação tradicional
que a verdade era mediada pelos meios. Aqui você está, o jornalista hoje ele está exposto, totalmente exposto, 100% exposto, né? Ele tem que trabalhar colaborativamente. Caio falou isso, né? A Alessandra falou isso, vocês ouviram isso ontem, né? Cair de cabeça nas redes sociais, não tem jeito, né? Ele tem que ser blog de curador, né? Ele tem que ter espírito empreendedor, ele tem que ser programador web e codificador. Ele tem que entender isso, né? Isso não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que não seja para jornalista, né? Ele tem que, mais do que nunca, pensar na sua marca, né? Ele tem que ter tido comercial, né? Ele tem que conhecer e abraçar as métricas, né? As métricas hoje são fundamentais para o desenvolvimento do negócio. Ele tem que ser humilde, tem que ser um aprendiz permanente, né? Sempre aprender, sempre querer aprender, né? E tem que saber e gostar de desafios, né? Isso vale para qualquer empresa também, né? O novo jornalista tem que entender o que isso aqui significa, certo? Eu peguei um exemplo, a gente poderia citar vários, né? Isso aqui é uma representação de tweets durante os protestos nas ruas de São Paulo. Obviamente que aqui tem outros gráficos que explicam melhor isso, né? Mas isso é uma representação gráfica dos tweets num determinado dia de protestos nas ruas do Brasil, né? Essa é uma forma hoje como você analisa e como você codifica isso e como você explica uma série de fatos à margem do fato, né? E se não for capaz disso, o jornalismo pode terminar dessa forma, né? Então isso é apenas uma provocação. Obrigado. Eu estou vindo aqui porque eu preciso apertar um botão, é o F3, tá certo? Ó, apertei e não aconteceu nada. E eu já queria chamar o Antônio, já está aí, a Alessandra já está aí. Porque eu apertei o F2. Então, isso mostra como sou um jornalista digital. Sou capaz. Aí, Caio. Oi. Bom, eu estava anotando as palestras, as falas, e estava vendo que eu queria jogar um tema aqui, mas eu não sei bem como isso pode ser desenvolvido. Mas do que o Caio falou, a pergunta que eu imagino que deve estar na cabeça de todos aqui é o seguinte: como pode um pequeno jornal investir em tecnologia? O que significa investir em tecnologia para um pequeno jornal? Uma redação, às vezes, de 6 pessoas, de 10 pessoas, de 3 pessoas. Não vamos esperar que esse jornal vá patentear um software ou o que é. Será que investir em tecnologia não é exatamente, às vezes, preparar a equipe para ter mais intimidade com as tecnologias? Isso não pode ser visto também como um investimento em tecnologia? Depois, Alessandra, mas eu queria deixar, Caio, essa pergunta com você, não para responder agora, mas para a gente poder abrir o debate, e aí você vai juntando as coisas, se for o caso, né? Se a pergunta ecoar entre os presentes. Para a Alessandra,
eu queria deixar também um tema de preocupação, que é: há casos que você poderia citar de gente ganhando dinheiro com vídeos de pequena escala? Porque, sim, hoje, um pequeno jornal, o jornal de 3 pessoas, pode ser um estúdio de televisão e pode ser uma estação de TV, pode ser uma emissora de TV. A necessidade de disputar uma concessão para uma outorga do poder público que confira uma frequência para um empresário explorar aquela frequência, etc. Isso foi para o espaço. Hoje, uma redação inteligente pode instalar uma pequena câmera, muito pequena mesmo, e realizar debates ou fazer coberturas em vídeo. Então, a pergunta é: existe gente ganhando dinheiro assim no YouTube? Também não precisa responder agora, mas vamos ver com... E eu achei que a experiência do Antônio Prada se vista num espelho. De que forma? Se colocássemos um espelho para refletir a trajetória passada dele, nós podemos ter uma perspectiva do que pode ser a trajetória futura de muitos aqui. Não com um mero reflexo, mas como etapas que precisam ser vencidas para essa integração ao ambiente digital. Então, eu acho que, nesse sentido, a experiência passada pode ser um alicerce, ou talvez um manual de uso do futuro para os jornais locais. Eu gostaria de explorar isso também. Mas antes que vocês respondam, eu passo então a palavra aos presentes aqui para a gente... Bom dia. Eu gostaria que os palestrantes falassem um pouco da experiência das rádios online. É dirigida a alguém a sua pergunta? Não? Tá bom. Então, quem gostaria de falar de rádio online? Antônio Prada. Alô? E já tenta dialogar com os outros temas, se possível. Tá bom, okay. Sem forçar, mas... Bom, rádio online não é não foi minha área, embora a gente tivesse atuado também nesse segmento, mas o que eu conheço hoje, as rádios, especialmente em São Paulo, elas vivem o mesmo dilema que os jornais estão vivendo, né? Conhecendo rádios Jovem Pan, CBN, né, Bandeirantes, né, elas estão tentando achar essa vocação digital, né? Então aí eles primeiramente partem para caminhos óbvios, criar o site, fazer a transmissão streaming da programação, mas eu não vi em nenhuma rádio de São Paulo ainda nenhum modelo de negócio original. Ele na verdade, ou tem um cross com a rádio, e eu acho que aí é o grande erro, né? Nas conversas que eu tive com algumas pessoas de 2 rádios em particular, CBN e Jovem Pan, quando você fala, não, você tem que buscar algo original, você tem que criar uma ruptura mesmo para criar um negócio original. E eles acabam não conseguindo fazer isso. Então, no fundo, eu não conheço, talvez tenha experiências que estejam dando certo, eu sinceramente não conheço, né? Mas eu acho, inclusive, as rádios estão muito mais atrasadas do que os jornais nesse processo de transformação. Muito bom. Tinha outra pergunta. Oi, bom dia, Alcides, da BMF Bovespa. Eu tenho uma pergunta para o Caio Túlio e uma pergunta para a Alessandra. Começando pela Alessandra, pegando o follow-up aí do
do que o Eugênio disse, queria que você elaborasse um pouquinho sobre a questão de números da monetização. A partir de que quantidade de page views, de visualizações do vídeo, o recurso que o Google paga para quem está monetizando o vídeo passa a ser interessante ou passa a ser monetariamente significativo? Queria que você elaborasse um pouco sobre isso. Até onde eu sei, os valores são muito pequenos para quem tem uma operação que gera, sei lá, 100 mil visualizações, coisas desse tipo. Eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso. E para o Caio Túlio, que foi a razão de eu ter acordado cedo no sábado, Caio, você é o culpado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de outros negócios, te fazer uma provocação. A Abril, aqui no Brasil, tem uma operação importante na área de educação, o Grupo Pearson na Inglaterra também. Que outros negócios você acha interessante para, digamos assim, compartilhar um pouco da tua sabedoria aqui com os presentes, nessa linha de novos negócios? Quer dizer, o que no mundo digital, essa plataforma que os nossos colegas aqui estão desenvolvendo, poderia vender também, além da velha e boa publicidade? Muito bom. Vamos então começar. O Caio Túlio responde, depois eu passo para a Alessandra. Espera aí, Caio, tem um problema de som aqui. Eu acho que... Não, fui eu que desliguei aqui. Ótimo. Eu já ia pôr a culpa no botão que eu apertei errado. Não, eu que tinha desligado. Bom, rapidamente, antes de falar da tua questão e da questão do Alcides, sobre as rádios, não adianta ver a rádio como a transposição da rádio do seu sistema tradicional para a web. Não basta você botar o sinal da rádio ao vivo na web. Não há rádio no mundo que vá funcionar digitalmente, entendendo que a mera transposição resolve a questão. Ela tem que se adequar às novas plataformas. Ela tem que abraçar as redes sociais. Ela tem que abraçar a possibilidade de construir conteúdos multimídia. Isso que vale para os jornais, vale também para as rádios. É muito mais fácil para um cidadão hoje se orientar no trânsito em São Paulo usando o Google Maps e saber onde estão os congestionamentos, do que ligar numa rádio para esperar que a rádio venha falar daquele local em que ele esteja. A rádio não se tocou disso. Ela tem que mudar o seu jeito de fazer, de produzir a informação e adequá-lo à nova realidade da comunicação, que é uma realidade de redes compartilhadas, multimídia, superdistribuição, enfim. Se não for feito isso, tanto pelos jornais, quanto pelas revistas, quanto pelas rádios, quanto pela televisão, eles vão ficar amarrados ao sistema antigo. É isso que tem que ser entendido. Bom, vamos ali à questão do Alcides. Vou só botar aqui na tela uma possível, né, lista aí de produtos. Eu vou começar com o mais polêmico. O Eugênio vai pular da cadeira aí, mas, por exemplo, o BuzzFeed, citado pela Alessandra, ele não vive de publicidade. Ele vive da venda de conteúdos patrocinados. Não tem um banner de publicidade no BuzzFeed. Tem listas nas quais ele faz propaganda de determinadas marcas. O pessoal do BuzzFeed está comemorando agora, no final de outubro, que, primeiro, em agosto eles estiveram no azul pela primeira vez, deram lucro, e conseguiram colocar anúncios patrocinados de 50 das maiores 100 marcas americanas. Bom, segundo, dos produtos ligados a jornais, os que são óbvios e que devem ser trabalhados em conjunto com uma rede, por exemplo, trabalhar os classificados em conjunto com
Google é quase que obrigatório para qualquer jornal local. Transformar o seu conteúdo, por exemplo, fazer um dossiê, vai ter eleição para prefeito. Vocês podem fazer o dossiê de todas as eleições passadas e transformar isso num produto para ser vendido. Seja um produto eletrônico, seja um livro, por exemplo. Né? Fazer guias online, fazer comércio de produtos ligados o Pestana falou ontem, inclusive, em trazer empresas do estilo do peixe urbano para a cidade, para dar descontos e fazer o próprio e-commerce e ganhando comissão em cima disso. Né? Fazer newsletters, serviços de comparação de preço e fazer serviços que só o produtor local pode dar credibilidade e lidar com esse produto com muito mais tranquilidade, como hospedagem de sites, armazenagem de documentos, hospedagem de apresentação, construção automática de blogs, fazer serviços de encontros de casais. O The Garden tem um belíssimo serviço de encontro de casais, por exemplo, programas de pontuação, serviços de pagamento online por celulares, assistência técnica online, serviço de ajuda online para a web. Entender que a sua empresa não é apenas uma empresa de informação, mas é uma empresa de serviço. Essa é a grande mudança conceitual que precisa ser feita. Desde que você consiga falar para essa nova geração. Para essa geração que apreende o conhecimento de outra forma. E se você conseguir trabalhar com essa geração, seja na sua redação e seja falando para ela, você tem a garantia do compromisso futuro dessa geração com os seus produtos. Se olhar aí uma carteira de assinante de qualquer jornal com mais de 40 anos de média, esse jornal está condenado a morrer. Porque daqui a pouco esse pessoal não estará trazendo novos assinantes. Essa é a grande mudança que está acontecendo com os jornais em papel. As pessoas chegam naquela idade em que poderiam assinar o jornal em papel e não precisam mais. Por quê? Porque elas têm a informação de diversas outras maneiras. Ela tem no seu celular, ela tem no tablet, ela tem no rádio, ela tem na televisão, ela tem no Facebook, ela tem no Twitter, ela tem de diversas outras formas aqui. Então, se as publicações não entenderem isso e trabalhar esse ecossistema no sentido da sua super distribuição, dançou. E já emendando com a questão tecnológica, esse é o maior problema. Porque, por exemplo, esse é um problema que a gente enfrenta, eu e o Eugênio, enquanto ligados à questão da educação, a escola não está preparando, a escola de jornalismo, por exemplo, não está preparando o profissional para a vida multimídia e para a programação. O jornalista hoje precisa ter noções básicas de programação, noções básicas de design, né? E a contratação da tecnologia ficou imensamente mais barata do que era há 10 ou 20 anos, quando o Prada começou na internet, quando eu comecei na internet. Um computador custava uma fortuna. Hoje você tem computadores baratíssimos com enorme capacidade de processamento. Uma câmera de vídeo que não era de alta definição custava uma fortuna. Você precisava do iluminador, precisava do som. Hoje você não precisa de nada disso. Portanto, do ponto de vista dos recursos tecnológicos que precisam ser investidos, eles são muito pequenos e estão ao alcance da capacidade de investimento de qualquer pequena empresa jornalística. Se não tiver, ela tem um cartão BNDES que pode ajudar muito nisso, com juros absolutamente baixos e capazes de dar a rentabilidade necessária se tiver um belo cliente para isso. Né? O maior problema é a questão do desenvolvimento do software. Agora, você não precisa desenvolver um software de um CMS ou qualquer software, você encontra isso do mercado.
E para fazer a grande transformação tecnológica, que é estar em rede, né, seja com outros jornais, seja com redes independentes, seja com empresas como o Google, etc., você pode se apoiar no desenvolvimento tecnológico que essas empresas fazem e contribuir com sua parte da distribuição local desse conteúdo. Basta ter a capacidade de entendimento e a certeza de que você precisa dar sentido ao desenvolvimento tecnológico. Desde que você trabalhe com pessoas que estão capacitadas para fazer o uso dessa tecnologia. E aí vocês têm que ajudar por enquanto, porque a escola não vai mudar rapidamente. As empresas vão ter que estar à frente da escola no sentido de instruir os seus profissionais para aprenderem a como usar a tecnologia, a como ser um profissional multimídia e ser um profissional multiplataforma. Lembrando que não basta criar sites responsivos que se adaptam a qualquer tela. Cada ambiente tem um humor, tem um jeito de ser e tem um jeito de ser tratado. Por exemplo, no Twitter, as pessoas falam como se estivessem num palco. No Facebook, as pessoas falam entre pares. Os discursos são completamente diferentes uns dos outros. E no YouTube é um jeito, o tamanho do vídeo é fundamental, a maneira como você faz as tags desse vídeo, tudo isso são coisas relativamente simples, não são bichos de sete cabeças, e o pessoal mais novo, quase que de forma intuitiva, sabe tratar disso. É a geração que a gente chama de nascidos digitais. São os nativos digitais. Né? Eu acho que, não sei se eu respondi, eu vou dar um exemplo bastante real na pergunta do Alcides. Por exemplo, uma empresa que conseguiu fazer a transformação de empresa de informação para empresa de serviço e conseguiu repor receitas que ela vinha perdendo na área de serviços, foi o próprio Universo Online. Hoje ele é uma empresa muito maior do que o jornal e é uma empresa de comunicação, de informação, que tem não apenas na informação parte das suas receitas, com publicidade e com venda de produtos ligados à informação, como também uma grande parte da receita vindo da armazenagem de produtos. Levando em conta as devidas ponderações de tamanho aí, nada impede que uma pequena empresa de comunicação reproduza esse ecossistema no seu ambiente local, se aproveitando de maneira inteligente da possibilidade que redes independentes e grandes empresas possam lhes dar para dar sentido ao seu conteúdo e à sua capacidade de produzir serviço na localidade. Obrigado, Caio. Eu passo, então, a palavra para a Alessandra, lembrando que a gente talvez tenha que correr um pouquinho, mas depois eu vejo com a Sandra até que horas a gente pode estender. Mas vamos lá, Alessandra, a palavra é tua. Então, primeiro eu queria agradecer o Caio, porque você respondeu praticamente tudo para mim, Caio. Respondeu da publicidade. Mas, assim, isso que ele falou do BuzzFeed é muito importante, porque, assim, só começando a responder essa pergunta sobre publicidade, a divisão é sempre a mesma, 55% para o parceiro, 45% do YouTube. Não existe uma métrica que eu possa falar assim, acima de 100 mil views vai ser X, acima de não sei o quê. Por quê? Tem uma série de fatores que influenciam isso. Um desses fatores, por exemplo, é a sazonalidade. Então, obviamente, você tem muito mais anunciantes em dezembro, que é a época do Natal, do que em janeiro. Então, os próprios parceiros, eles sabem que em janeiro vai ter um drop no rendimento deles no YouTube. Então, assim, isso é super importante. Outra coisa, tem tipos de anúncio que tem valores diferentes. Então, o TrueView, que é aquele que você consegue pular,
ele tem um valor diferente do banner, que você consegue fechar. Então, são 1000 fatores, e a gente não dá essa métrica, porque a gente vai estar mentindo se a gente falar que é uma métrica. Mas o que o Caio falou, que eu acho fenomenal, e que é a verdade que a gente sente, é que o criador do YouTube, ele não pensa só na publicidade do YouTube, ele pensa no canal como um negócio, que é o exemplo que ele usou do BuzzFeed e que é o exemplo que a gente pensa, por exemplo, no caso do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos hoje já fez mil não, né? Mas já fez alguns vídeos para Fiat, para Visa, porque primeiro eles pensam o quê? Vamos conquistar uma audiência, vamos bombar, depois a gente vai atrás desses anunciantes que, na verdade, eles não precisam nem ir atrás. Esses anunciantes vão atrás deles para fazer esse conteúdo especial. Claro que não é só o caso do Porta dos Fundos, que é comédia, mas como o Caio falou, o BuzzFeed ganha, o foco dele é esse, até o Ben Smith, que é o editor-chefe, falou isso no Brasil, no YouPix, quando ele esteve aqui, que o lance deles é muito mais um conteúdo promocional e assim que eles ganham muito dinheiro. Agora, respondendo um pouco de cada pergunta que eu ouvi, é que, assim, quando vocês falaram de negócios e tal, eu acho que um símbolo para mim de como os negócios estão mudando e tal, é abrir-se representante do Huffington Post no Brasil, né? Eu acho que, assim, mostra que um império de revistas e um império de um tipo tradicional de mídia está abraçando o digital e está fazendo o possível para trazer esse conteúdo e para dialogar com esse público através do Huffington Post, e provavelmente o que eles vão aprender com o Huffington Post, eles vão espalhar por toda a empresa, na minha opinião. Uma outra coisa que eu queria usar como exemplo, não sei se é responder essa pergunta, mas acho que é relevante, o BuzzFeed, que a gente também está falando bastante, o que eles fazem? Quando eles veem que um usuário está respondendo muito, está interagindo muito com o site, eles promovem esse cara para o colaborador. Então é engraçado como eles escutam a comunidade, como eles levam isso a sério. Então acho que isso é um learning, é um aprendizado importante e fala muito de custo também, né? Porque um colaborador de casa, a gente não tem que pensar em cifras megalomaníacas para fazer esse negócio render e esse negócio bombar. Eu acho que uma coisa que você me perguntou, não sei se foi você que me perguntou, Eugênio, mas assim, esse custo, né, de ter se você tem casos de pessoas com 2, 3 pessoas que fizeram sucesso e ganharam muito dinheiro. Tem vários casos, eu acho que assim, em termos de notícia no Brasil, não existe essa pessoa. Eu já tentei fazer o meu canal de jornalismo, eu não sou jornalista, mas eu tenho um canal teste que eu nem vou falar, porque ele está meio abandonado, porque eu estou trabalhando muito. Mas eu contava nesse canal, eu dava a minha opinião sobre os determinados temas, política, economia, esportes e cultura. E eu estava gravando com o computador e as pessoas começaram a me responder. E as pessoas falavam assim, gente, Alessandra, esse conteúdo que você passa é muito legal para o Enem. Então, são coisas, quando você começa a colocar o seu conteúdo no YouTube ou em qualquer outra mídia nova, você vai ter usos dele e respostas que você nem imaginou que você teria. Quando eu fiz o meu canal, que é pequeno, eu fiz muito mais focada, eu gosto de discutir isso, então eu fiz para mim. E aí eu tive uma resposta muito boa de professores do Enem, falando que assim, esse tema, os alunos gostariam de ver esse vídeo, porque é um vídeo rápido, que fala basicamente o que está acontecendo no mundo. E se ele se interessasse por um tema, ele iria a fundo naquele tema. Então isso mostra um pouco, desmistifica para vocês uma questão do custo, assim, que não necessariamente precisa ser uma estrutura megalomaníaca para aquilo dar dinheiro. O Cauê Moura, que é um comediante, mas que fala de eventos e fala de notícias aqui no Brasil, que é um perfil mais de comédia, ele é um dos maiores canais do YouTube hoje. Então as pessoas estão interessadas. Eu acho que é mais vocês encontrarem um público e não tem uma fórmula mágica, você não precisa ter um estúdio gigantesco. Muitos dos canais grandes hoje começaram pequenos. Então eu acho que não tem esse mito de que precisa ser um custo grande e tal. Eu acho que isso não existe no YouTube. Ótimo, ótimo. Antes de abrir para mais uma pergunta, eu queria fazer aqui, eu diria, uma nota de rodapé de tudo que está rolando. Surgem questões, eu não sei se vocês observaram, jurídicas e tecnológicas, principalmente, que são um desafio porque elas estão além da escala de um jornal local, mas elas são uma necessidade real para todos. Como resolver essas questões? Por exemplo, um suporte, uma assessoria jurídica de alto nível, ela é muito cara
mas ela é necessária. Um suporte tecnológico de alto nível, avançado, a mesma coisa. Seria o caso, essa é a nota de rodapé, de pensar em alguma associação do tipo cooperativa para esse tipo de soluções. Só uma pergunta, só uma nota de rodapé para ficar aqui registrado. Não há pertinência em que tornemos isso um tema desse debate, tá? Vamos seguindo. Ana Toni. Opa, obrigado. Super instigada aí pelo debate de vocês. Vou começar pelo Antônio. Antônio, a tua apresentação me deixou meio desconcertada, porque a gente lembra quão velha nós somos, né? Assim, essa sua memória. E eu lembro que eu comecei a usar a internet em 1989, quando ainda era o Alternex. Se alguém aqui ainda se lembra do Alternex ali, do Betinho, do Ibase. Então, deixa a gente bastante desconsternada esse tempo todo. Mas eu queria fazer essa ligação que você falou. Você colocou o novo jornalista, e eu acho que o Caio também falou dele. A gente hoje em dia fala do novo jornalista, do novo professor, e todo mundo tendo que abraçar a internet, que a gente não está dando conta, né? Acho que esse momento de transição é o novo tudo, né? Com a internet que veio. E a pergunta que Eugênio fez, até que ponto uma pequena organização, como era o caso das ONGs, lá atrás, quando o Alternex estava lá em 89, elas iniciaram e foram tomadas assim pela velocidade das mudanças. Então, até que ponto tem uma pequena ONG, no caso, ou um pequeno jornal, um pequeno meio de acompanhar essa velocidade, porque você abraça um meio, o Facebook, e amanhã já saiu de moda, agora é o Twitter. Daí você abraça o Twitter, já saiu de moda, é um outro, né? Então, que soluções para o pequeno? Isso é uma pergunta. A outra pergunta para a Alessandra, os exemplos que você trouxe no de fora eram, como você falou, começou pequeno e se transformaram em grande. Os exemplos que você está trazendo do Brasil já começa com os grandes, com o Estadão, com a Folha, você mencionou Abril. Então, até que ponto no Brasil, se a gente não tomar cuidado, a concentração de mídia com a entrada da internet, de YouTube, vai piorar, digamos, né? Ela já é concentrada e vai ficar ainda mais concentrada e, de novo, e os pequenos, como é que ficam nesse ambiente, né? E, finalmente, a pergunta que eu queria falar, principalmente com o Caio, mas para todos vocês, com a Primavera Árabe, você comentou, você também, Antônio, colocou no seu último slide o que aconteceu em junho com as passeatas. Vocês acham que o que vem acontecendo nesse movimento mais da sociedade civil, dos movimentos populares, da população, se apropriar da internet para assuntos mais de movimentos, de política, de mobilização, pode politizar os meios de comunicação na internet e abrir para um espaço de jornalismo que antes ali não estava tão claro? Vocês veem isso como uma possibilidade das pessoas, população mais jovem mesmo, olhar para a internet com um olhar mais procurando notícias? Olha, antes de passar as respostas, eu preciso avisar que 11h30 a transmissão nossa acaba. Então, nós temos que nos dedicar a essa grande virtude jornalística que é a concisão. Então, vamos lá. Bom, respondendo a tua primeira pergunta, né, assim, eu acho que o momento, na minha opinião, é muito bom, porque eu acho que antigamente você criar um jornal era muito difícil, né? Hoje, as condições, por tudo isso que a gente já falou aqui, é muito fácil, né? Diante disso, um jornal se transformar digital, não migrar, como a gente não acredita, né? Também é muito fácil, né? A questão é que precisa realmente mudar o chip, né? Porque
o custo, o custo é sempre determinante e o poder econômico sempre, especialmente na imprensa, ele deu a carta, né? Mas hoje, como o Caio disse, você tem, de um lado, condições tecnológicas que não existiam. Se hoje elas são tão diversas e tão complexas, elas são muito mais fáceis, são muito mais baratas, né? O que realmente precisa mudar o chip, assumir aquelas propriedades, um pouco que eu falei ali, isso como empresa, né, e como jornalista, né? A questão que eu vejo muito hoje é que os jornais, falando de jornais, né, eles tentam seguir modelos, né? Eles estão correndo atrás da onda, eles estão tentando ainda naquela coisa de equilibrar os pratos do negócio tradicional com o negócio digital. Para uma empresa, necessariamente, o produto digital não é, digamos, não tem nenhuma relação com o jornal impresso. Vocês viram ontem, parece com um caso de Cascavel aí, que... Então, existem vários caminhos, só que precisa realmente mudar o chip, né? E eu vou citar só um exemplo, né, que nos Estados Unidos hoje, o Caio falou do conteúdos patrocinados, etc. Quer dizer, tem uma categoria que é brand content, né, que está sendo usado já por alguns veículos, que não avilta o jornalismo, ao contrário, só que ele tira o banner do ar, como faz o BuzzFeed ali, não tem banner, né? E só que está claro que aquilo dá um sponsor content, né? Só que a publicidade do anunciante não é um banner vendendo alguma coisa, vendendo televisão. Ele está vendendo uma ideia, está vendendo um conceito, está vendendo a sua... Enfim, um exemplo disso, se vocês quiserem olhar, é o Quartz.com, né? Hoje é o principal site de economia dos Estados Unidos. E curiosamente, linkado com o que você perguntou, ele foi criado por uma empresa tradicionalíssima de jornalismo nos Estados Unidos, que é o The Atlantic. Né? Alessandra, você quer... Posso falar em uma frase a resposta para a Ana? Ana, eu não coloquei nenhum exemplo local desses casos menores, porque essa pessoa não existe, eu quero muito que ela exista. Assim, sinceramente, eu estou indo nas faculdades, eu já fui em muitas faculdades de jornalismo, justamente para instigar, porque o jovem já sabe fazer isso. É mais ele colocar, e eu fiquei surpresa, o número de jovens que já têm canais, que já estão no YouTube. Eu preciso encontrar, para minha profissão, alguém que faça isso bem em relação à notícia. Eles já fazem algumas coisas pontuais, mas eu preciso encontrar essa pessoa que já existe nos Estados Unidos. Esses casos que existem lá, mas que eu ainda não encontrei aqui. Então, não coloquei, não porque eu não quero, eu adoraria, mas eu quero encontrar essas pessoas, entendeu? Ótimo. Olha, nós temos rigorosamente mais 5 minutos. Abrir para uma outra pergunta. Alguém quer perguntar? Eu tenho que responder a Ana, Eugênio. Então, Caio, em um minuto. Em 1 minuto. Tá. Eu acho que a questão que a Ana levantou, assim, de importância fundamental. Eu vou tentar, em 1 minuto, elaborar o seguinte. Um jornalista hoje não consegue cobrir uma manifestação, seja as nossas de junho, seja a Primavera Árabe, se ele tiver apenas, então, somente como mais uma testemunha do que está acontecendo ali, e mesmo que ele vá atrás, tanto das pessoas que estão se manifestando, quanto das pessoas que estão reprimindo, quanto das pessoas que estão assistindo, a capacidade dele em relação ao que está sendo coberto pelos próprios jovens, pelas pessoas que estão participando com seus diferentes pontos de vista nas redes sociais, é incomparavelmente menor. Quer dizer, não dá para fazer jornalismo hoje sem estar com o olho também no que está acontecendo nas redes durante o período da manifestação. Essa é o grande desafio para nós jornalistas. Por quê? Porque o jovem já está fazendo jornalismo também. Ele tem preocupação ética? Pode não ter. Ele tem capacidade técnica? Pode não ter. Ele tem condições de opinar? Pode não ter.
segundo o nosso ponto de vista, mas ele está fazendo tudo isso, ele está cobrindo, ele está opinando, ele está nos dando o tempo real que está acontecendo ali, junto do seu microcosmo. E essa soma é muito mais importante do que a cobertura tradicional que a gente fazia. Então, mudou muito o jeito de fazer jornalismo e, sem dúvida, as pessoas ou estão fazendo e competindo com o próprio jornalista. Muito bom. Isso em 1 minuto. Um ótimo minuto. Quem quer fazer mais uma pergunta? A concisão não precisava chegar ao extremo do silêncio. Então, alguém abanou a mão ali atrás? Não. A Sandra sorriu, toda satisfeita, dizendo que podemos encerrar. Porque, na verdade, nós avançamos além do combinado a transmissão. Mas, sendo assim, eu vou agradecer aos nossos convidados desse painel. Posso deixar um último recado, Eugênio? Claro que pode. Que, assim, às vezes a gente está buscando as pessoas que já entendem e fazendo um jabá muito rápido de ONGs, por exemplo, como o Instituto Criar, que já formam esses jovens. Eles, assim, eles estão loucos para trabalhar, eles sabem fazer, eles entendem o que eles estão fazendo e eles estão querendo emprego. Então, acho que, assim, olhar também esse público que já está até em ONGs, trabalhando com isso e que vai ajudar muito vocês na estratégia digital de vocês. Era só esse recado. Maravilha, maravilha. Então, quero agradecer ao Antônio, à Alessandra, ao Caio Túlio. Agradeço a todos os que trabalharam para a realização deste seminário, que eu tenho a impressão que ficará como um marco inicial do qual vamos nos lembrar com muita alegria, em pouco tempo. O Alberto Diniz, Carlos Eduardo Lins da Silva, Ana Toni, a Sandra Muraki, todas as pessoas do Observatório, do Projor, o Google, que nos recebeu e nos hospedou aqui, todos os parceiros. Posso estar esquecendo alguém? A Sandra está me corrigindo aqui. Mas, gente... Então é isso, até logo. Espera aí. Voltamos. Como voltamos daqui? Hã? Quê? Ah, não, tá certo. Nós temos que encerrar e voltamos daqui a 10 minutos. Até já.